Olá, turma! Aqui é a professora Vânia de História. Os sons que vocês escutaram no começo desse vídeo é bem parecido com os sons escutados pelos soldados no campo de guerra ou dentro das trincheiras. Vamos para mais uma aula. As fases do conflito ou as fases da guerra. Guerras de movimentos. Os primeiros momentos do conflito foi de movimentos rápidos. A Alemanha seguiu à risca o plano do general, que estabeleceu uma defensiva no leste com a Rússia e uma ofensiva no oeste com a Bélgica e a França. Em setembro de 1914, a estratégia teve de ser mudada, e com isso teve início a Guerra das Trincheiras ou a Guerra de Movimentos. A Guerra de Posições. Foi nesse longo período em que os soldados viveram durante 3 anos e meio. Essa guerra ou essa fase da guerra recebeu esse nome porque os soldados eles viviam amontoados em buracos feitos no chão, onde eles ficavam parados em suas posições, esperando a ordem dos superiores para começar o combate. Então, estabeleceu-se ali 2 longas linhas de trincheiras, que iam da costa do Canal da Mancha até a Suíça. Em uma trincheira, de um lado, ficavam os soldados da Tríplice Aliança e do outro lado, na outra trincheira, ficavam os soldados da Tríplice Entente. O custo desse impasse, devido às autoridades, foi muito alto. O massacre na frente ocidental foi um dos maiores na história das guerras. Só lembrando, gente, que o impasse vieram por parte das autoridades e não dos soldados. Eles estavam ali com ânimo para lutar, para combater, com aquele espírito nacionalista exacerbado. Bem, a vida nas trincheiras não era fácil. Como eu já havia falado, as trincheiras eram um buraco no chão onde os soldados ficavam, conviviam com ratos, cadáveres de seus companheiros, piolhos, enfim, toda sorte de parasita. E quando chovia, gente, vocês não imaginam, eles ficavam com lama até os joelhos, não tinham nem sequer aonde se encostar. A vida daqueles soldados não era nada fácil. E não raro, eles tinham que disputar a comida, o pão, com as enormes ratazanas que tinham ali nas trincheiras. Elas eram atraídas pelos restos de pessoas mortas, ou seja, cadáveres em decomposição. E os soldados tinham que ficar ali naquele ambiente insalubre, disputando comida com as ratazanas, vendo os corpos dos seus companheiros em decomposição, muitas vezes sendo devorados por esses animais. Bem, finalmente chegamos no fim do conflito. A Primeira Guerra Mundial vitimou 1/5 dos franceses de idade militar, 500 mil soldados britânicos com menos de 30 anos, ou seja, praticamente toda uma geração. 1/4 dos alunos das renomadas universidades inglesas de Oxford e Cambridge. Na frente oriental, as vitórias iniciais russas de agosto e de setembro de 1914 não mais se repetiram. Na Batalha de Tannenberg, em fins de agosto, os russos sofreram uma grande derrota e foram obrigados a recuar. A Rússia perdeu enormes territórios, inclusive a maior parte da Polônia, com a capital Varsóvia e a importante cidade de Brest-Litovsk. Já a Itália, mesmo fazendo parte da Tríplice Aliança, se manteve neutra durante a maior parte do conflito. Entrou na guerra em 1915, ao lado da Tríplice Entente. E a Bulgária entrou do lado da Tríplice Aliança, em contrapartida, tomando o lugar ali da Itália. Em 1917, a Rússia, para resolver a Revolução Bolchevique, que nós vamos ver mais à frente em uma outra aula,
vai se retirar da guerra, e isso vai enfraquecer bastante a Tríplice Entente. No mesmo ano, os metalúrgicos alemães vão entrar em greve. Essa greve vai chegar até aqui, no Brasil, onde os operários também vão fazer uma greve geral. Nós estamos vendo aí a população que antes clamava por uma guerra, agora clamando pelo fim da guerra. Porque, no contexto geral, quem mais sofre com as guerras são a população. Os líderes ficam lá, nas suas cadeiras, sentados, fazendo estratégias de guerra, fazendo acordos políticos e militares. Mas é o povo, são as pessoas que vão para o fronte, de batalha e muitas vezes, infelizmente, perdem suas vidas. Durante os primeiros anos da guerra, o jovem país, os Estados Unidos, se mantinha neutro e só lucrando com a venda de armas e munições para os países da Entente, que eram seus aliados. Porém, ele vai entrar na guerra em março de 1917, depois de ter rompido relações diplomáticas com a Alemanha. Os Estados Unidos ele queria se manter neutro. O presidente não queria entrar no confronto. Mas em maio de 1915, os alemães haviam afundado o navio inglês com um número considerável de americanos a bordo. O povo estava eufórico, querendo a guerra, mas o presidente Wilson manteve fora da guerra, se manteve neutro. Nos anos seguintes, entre os anos de 1916 e 1917, mais navios de bandeiras americanas foram afundados pelos alemães. Então, o presidente Wilson tentou mais uma vez se reconciliar com os inimigos e fez uma proposta de paz, que foi totalmente desconsiderada pelos alemães. E outro fator importante que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra foi porque eles ficaram sabendo, através da inteligência estadunidense, que a Alemanha ela queria fazer uma aliança com o México para que este retornasse os territórios perdidos no século XIX. E a participação dos Estados Unidos na guerra tornou-se então iminente. Nós temos que lembrar também que era importante para os Estados Unidos que houvesse a vitória da Tríplice Entente, porque anteriormente ele tinha emprestado bilhões de dólares para esses países. Então, caso eles perdessem a guerra, obviamente os Estados Unidos não iria ver esse empréstimo, ou então iria demorar a ver. Então, esses foram os fatores que fizeram com que os Estados Unidos entrassem na guerra em março de 1917. Em março de 1917, mais 5 navios americanos foram afundados. E no dia 6 de abril, o governo norte-americano declarou guerra ao Império Alemão. Finalmente, os Estados Unidos entrou para a guerra. Bem, estamos aqui já no finalzinho da guerra. Em 1918, a Alemanha fez a última e desesperada tentativa de romper com o impasse e derrotar seus inimigos da Entente. Em julho, com a chegada dos reforços norte-americanos, as últimas ofensivas alemãs fracassaram. Nas outras frentes, os aliados da Alemanha também foram capturados. Nos Balcãs, a Bulgária se rendia às ofensivas dos aliados. Em seguida, a Turquia assinava sua rendição. A derrota austríaca na frente italiana levou ao desmoronamento final da monarquia dos Habsburgos. Na Alemanha, as revoltas populares se sucediam, eram uma após a outra. Era o fim do Reich alemão. Em novembro de 1918, o imperador Guilherme II foi obrigado a abdicar, sob a pressão da revolução que eclodiu em Berlim. Um governo provisório começou a ser formado ali na Alemanha e se instalou temporariamente. Em 11 de novembro de 1918, esse governo de transição, liderado pelo Partido Social Democrata, não teve outra alternativa, senão Gente, desculpa, aqui gaguejei. Então, esse governo temporário não teve outra alternativa senão o armistício incondicional com as forças da Entente.
Terminava assim a Primeira Guerra Mundial. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vamos ver o que restou, o que vai restar do mundo depois da guerra. Vamos ter aqui os avanços tecnológicos e as armas químicas, o desempenho heróico de homens e mulheres e uma geração, gente, perdida, infelizmente. E mais uma vez, Eric Hobsbawm, ele vai falar, aliás, ele escreveu que tanto a Primeira como a Segunda Guerra, elas simplesmente trouxeram a banalização da vida humana. Nós éramos vistos apenas como números, nada mais que isso. Eu coloquei aqui para vocês também alguns exemplos dos desenvolvimentos, dos avanços tecnológicos que foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos o submarino que vinha com uma estratégia contra um bloqueio, porque ele tinha alta velocidade e alto alcance. Temos também o absorvente feminino, gente, que por incrível que pareça, ele foi inventado ali na Primeira Guerra Mundial e ele era usado como curativo para os soldados que haviam se ferido e estavam sangrando. Temos também os gases e as armas químicas que eram usados na Primeira Guerra Mundial, passaram a ser usados. Temos o zíper, que surgiu quando um soldado viu que facilitava para vestir os trajes de guerra. E, por último, o tanque de guerra, um blindado. Então, turma, acabamos aqui com essa matéria, com a Primeira Guerra Mundial. E na próxima aula, nós vamos ver os tratados que serão feitos e assinados após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que vai penalizar e culpar a Alemanha como se ela fosse a única causadora da guerra. E nós vamos ver também as feridas que vão ser deixadas na Primeira Guerra Mundial, que vai gerar uma Segunda Guerra. Então, o apanhado que nós temos da guerra é que nem a primeira vai resolver as tensões que existiam, não resolveu. O povo que antes estava todo entusiasmado, com aquele olhar da guerra como se fossem heróis, nacionalistas, vão sofrer com ela. E esse mal-estar, esses impasses, eles vão continuar e vão gerar aí a Segunda Guerra Mundial. Eu fico por aqui e para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula.